Telespectador veio, viu, César? Olha lá, esse de camiseta vermelha, Marcelo Rios tinha um armamento de guerra dentro da casa dele. E por fim, né, esse rapaz aqui da ponta, esse senhor, aliás, aqui na ponta, que vocês estão acompanhando no Cidade Alerta, Vladenilson Daniel Olmedo. Pessoal, os três estão ligados, né, à morte de Matheus Coutinho Xavier. Coloca para mim as imagens da caminhonete fuzilada. A gente traz, né, todos esses detalhes aqui no Cidade Alerta. Lembrando que isso aconteceu em 2019. Dentro dessa caminhonete era para estar o Paulo Xavier, conhecido como PX, o pai, né, do Matheus, que estava ligado à organização criminosa. Coloca as imagens aqui para mim do Paulo. Ó, esse aqui é o pai do Matheus, tá? O Paulo Xavier. Eu trouxe detalhes, né, no Balanço Geral, que esse homem que está aqui, ó, no canto do seu vídeo, esse homem que aparece aqui, ó, no canto, usando uma camiseta, né, em protesto, isso foi em 2019, ele chegou a marcar uma entrevista conosco aqui no Cidade Alerta. Pode voltar para cá, César, para o telespectador acompanhar agora. Olha lá, para ver quem está aqui, ó, esse homem aqui seria o alvo principal dessa milícia, mas naquela caminhonete, numa hora errada, no momento errado, o filho dele é fuzilado. É fuzilado aqui na região do bairro Antônio Vendas, área nobre de Campo Grande. A mãe dele, a mãe do Matheus, é assistente de acusação desse júri da década. Olha só, ela acompanha um julgamento denso, um julgamento, né, de milhares de centenas de páginas. É um processo complexo. Só para reforçar, 3 pessoas sentam no banco dos réus. O julgamento já dura 9 horas. Há uma perspectiva, né, de que ele se estenda durante 4 dias aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Vinícius Souza agora está no Cidade Alerta comigo aqui na janela da informação. Vinícius, 9 horas de julgamento já. Atualiza pra gente quem depôs, né, quem foi interrogado aí durante essa tarde. Boa tarde para você, Vini. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você, para quem acompanha a programação do Cidade Alerta. Bom, como você disse, já são 9 horas de julgamento. É um julgamento bem extenso, né, bem denso. São muitas testemunhas que trazem muitos detalhes, muitas nuances que acabam passando em certos momentos até desapercebidas, mas que voltam a ser abordadas aqui no Tribunal do Júri. Na tarde de hoje, 3 pessoas já foram ouvidas, né? Começamos aí pelo delegado Tiago, em seguida o delegado Carlos Delano também conversou, também prestou o depoimento dele, trouxe os detalhes e, por último, o Paulo Xavier, conhecido aí como PX, que é o pai do Matheus, também trouxe o depoimento dele. Inclusive se emocionou bastante, deu detalhes aí de tudo que teria acontecido nos momentos que antecederam ao crime e o que foi feito logo que o filho dele teria sido baleado. O processo, como você disse, é muito extenso, são 15 mil páginas, inclusive em alguns momentos um dos advogados de defesa dos réus chegou a mostrar partes aí do que estava no depoimento para uma das testemunhas, pediu para que ele olhasse com mais clareza, fez alguns cruzamentos de pontos relacionados a organizações criminosas. Em alguns momentos, inclusive, houveram até exaltação de ânimos aqui durante essa sessão que acontece no dia de hoje. A expectativa é que dure por 4 dias e, inclusive, que hoje se estenda até parte aí do período da noite. Nós vamos ouvir a partir de agora um depoimento até emocionante do PX, onde ele conta tudo o que aconteceu com o filho dele naquele dia e a tentativa dele em salvar a vida do Matheus. Dia 17 de agosto, daqui a um mês, meu filho ia fazer 25 anos, já estaria formado em Direito, já estava prestando um serviço para a comunidade, porque uma das coisas que eu sempre falo com os meus filhos, nós temos uma responsabilidade social, porque até chegar à idade de uma formação, a sociedade é que trabalha para poder você estar onde você está. Se você veste uma roupa, alguém plantou aquele algodão. Se você comeu um feijão, alguém plantou. Às vezes se machucou, às vezes perdeu a vida. Então, sempre colocando, e a princípio deles também, a responsabilidade de você estudar para poder prestar um bom serviço para a comunidade. Meio trabalhador,
menino honesto, um menino assim, de muitas amizades. Na minha casa, ele não saía para balada, ele não saía para nada. Ele levava os amigos lá em casa. A mãe do Matheus é assistente de acusação aqui nesse júri, e inclusive ela se emocionou bastante quando ouviu esse relato, revivendo aí as memórias do que teria acontecido naquele dia e o passo a passo até que eles receberam a notícia de que o Matheus não havia resistido, né, havia sido alvo aí desses criminosos. Mas ele foi morto por engano, né, porque o alvo era o PX, mas enquanto ele tirava a caminhonete de dentro da garagem, acabou sendo alvejado aí com vários disparos que tiraram a vida desse adolescente, desse jovem que na época tinha 20 anos. Como eu disse, outros depoimentos também foram coletados aqui na tarde de hoje, pontos para tentar desvendar esse mistério de fato que teria acontecido naquele dia. Os 3 réus ficam o tempo todo de cabeça baixa, às vezes olham para as testemunhas, mas na maioria do tempo não fazem nenhum tipo de contato visual e aguardam até de maneira apreensiva o que as testemunhas vão dizer. Daqui a pouco eu volto trazendo outros detalhes, inclusive sobre a segurança no local, que está bem reforçada. Rodrigo, eu volto com você. Bom, obrigado, Vinícius, pelas primeiras informações. Eu acredito que é um grande questionamento, Vini. Pode voltar para o Vinícius para mim? Pode voltar aqui o Vinícius na tela para mim? A gente está vendo agora o reforço do policiamento, né? Desde o início da manhã, claro. Presos aí que vieram de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí, ô Vinícius, um dos grandes questionamentos, né? Você trouxe aí o Paulo chorando, o PX chorando, que é o pai do Matheus, a mãe do Matheus, que é advogada, assistente de acusação, mas tudo leva a crer, né, que o alvo seria de fato o PX, ex-policial militar, e que ele teria traído a milícia dentro dessa história. Aí foi o alvo principal. A pergunta, Vinícius, que eu faço para você é o seguinte: se houve dentro desse interrogatório do Paulo, do PX, lá dentro, se ele falou o porquê dessa perseguição, da milícia contra ele. Eu quero saber se ele disse isso durante o interrogatório. Rodrigo, em dado momento ele atribui isso ao fato de que durante o período em que ele atuava aí na Polícia Militar e que exercia até um papel de grande importância lá dentro, ele fechava casas de cassino e também pessoas que eram envolvidas com o jogo do bicho e que inclusive nos autos aí dos boletins de ocorrência que eram registrados sempre constavam as ações relacionadas ao fechamento dessas casas que faziam jogos de cassino. Geralmente o jogo do bicho não era citado. Esse, segundo ele, teria sido o motivo aí que acabou causando tudo isso. Ele disse aqui durante o júri que essa era a motivação para que ele tivesse, né, se tornado alvo aí desses criminosos. Inclusive ele veio para cá com segurança reforçada também, viu, Rodrigo? Saiu há pouco aí escoltado também pela Polícia Militar. E daqui a pouquinho eu volto com você. Coloca pra mim a imagem do Jamil Nami aqui. Jamil Nami, que é pai do Jamilzinho, né? Pai do Jamil Nami Filho, que senta ali no banco dos réus. Enquanto o Jamil Nami Filho, pessoal, foi condenado já 3 vezes, né? Esse é o 4º julgamento. Jamil Nami, que morreu em 2021 em virtude do Covid-19, não havia sido julgado em nenhum caso. O Cidade Alerta, desde as primeiras horas do dia, está acompanhando a movimentação, está acompanhando o primeiro dia desse julgamento denso, segurança reforçada e, é claro, a partir de agora a gente traz todos os detalhes na reportagem. Antes do horário marcado, a movimentação começou. A van da Polícia Penal Federal com os réus se aproximou do fórum sob escolta por volta das 6h30 da manhã. É a chegada de Jamil Nami Filho e Marcelo Rios, presos no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e que vieram para a capital sul-mato-grossense por um único motivo: serem julgados. Por volta das 8h30 da manhã, os réus entraram no tribunal. Primeiro foi Jamil Nami Filho, escoltado por policiais. O segundo a acessar o auditório foi Marcelo Rios e, por fim, Vladenilson Daniel Olmedo, que está preso em Campo Grande e foi trazido para o julgamento. A plateia está lotada e dezenas de policiais penais federais fazem a segurança na parte interna do Tribunal do Júri. Esse é o primeiro júri popular do caso Omertá, uma mega operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que apresentou ao Estado, de acordo com a investigação, uma milícia armada comandada pela família Nami. O julgamento, que começou nesta segunda-feira, é pela morte do jovem Matheus Coutinho Xavier, assassinado no lugar do pai Paulo Roberto Teixeira Xavier,
a tiros de fuzil AK-47 em abril de 2019. Foram 3 adiamentos desde outubro do ano passado, todos após pedidos das defesas dos acusados. E dias antes do júri, houve mais uma tentativa de adiamento, pedindo a retirada de um dos 4 promotores do caso, o que repercutiu no início do júri nesta segunda. E a defesa verifica que o eminente promotor Gerson se encontra aqui presente para o julgamento do júri e gostaria que isso constasse em ata, já que a defesa ainda examina a interposição de possíveis recursos ante a existência de causa que entende a defesa relevante para a imparcialidade objetiva necessária também ao Ministério Público. O juiz Aloísio Pereira dos Santos, mais uma vez, manteve a decisão e o júri seguiu. Fica mantida a decisão deste juízo de folhas 1990 a 1994, no tocante a manter o promotor de justiça Gerson Eduardo de Araújo na tribuna da acusação pelos motivos já mencionados. A previsão é que o julgamento dure 4 dias. Ao todo, 13 testemunhas serão ouvidas, tanto da defesa quanto da promotoria, começando pelos delegados. A primeira testemunha do caso foi a delegada Daniela Cades. Só o depoimento dela durou mais de 2 horas. Em certo momento, os ânimos se exaltaram. Quais são os indícios? Porque é uma câmera que mostra entregando as armas? Não tem. Ela falou, o que é indício? A circunstância conhecida e provada que autoriza a conclusão da existência de outras circunstâncias. Então ela já falou isso aí. Excelência, Então, eu sinto muito... Essa prova que o senhor quer, ela não tem, pronto. O que também chamou a atenção é a presença da mãe de Matheus Coutinho Xavier, a Cristiane de Almeida Coutinho, que é advogada e foi aceita como assistente de acusação para atuar ao lado dos promotores. Ela ficou frente a frente com os acusados de matarem o filho dela. Matheus Coutinho Xavier foi assassinado em abril de 2019. O estudante de direito, na época com 19 anos, foi morto com tiros de fuzil AK-47 quando saía de casa para buscar os irmãos na escola. Ele estava no carro do pai. O crime foi mais um dos que chamaram a atenção da Polícia Civil e que meses depois fez parte da Operação Mertá, que mirou nomes da segurança pública e colocou como líderes do grupo o empresário Jamil Nami, que morreu por complicações da Covid-19 em maio de 2021, e o filho dele, Jamil Nami Filho. Marcelo Rios, o ex-guarda municipal, trabalhava para os Nami, de acordo com a investigação, e foi preso depois que um arsenal de armas de grosso calibre foi descoberto na casa dele. Ele teria atuado ao lado de Vladenilson Almedo como organizadores do crime que tirou a vida de Matheus Coutinho. Durante os levantamentos da operação, a polícia confirmou que, na verdade, o alvo dos atiradores na época era o pai de Matheus, o Paulo Roberto Teixeira Xavier, por motivos de desavenças financeiras. Paulo Xavier, conhecido por PX, também será ouvido no julgamento. Bom, e a gente ouviu, né, agora há pouco a fala do Paulo, do PX, que até se emocionou, relembrando, né, que ele seria o alvo aí dessa milícia aqui em Campo Grande. E olha, durante toda essa ação, né, a equipe da TVMS Record flagrou essa cena envolvendo o Jamil Nami Filho, tá? Olha só, de Jamil Nami Filho, sorrindo, né, conversando aí com os advogados de defesa. As imagens são do repórter cinematográfico Thiago Schimmer e também do repórter cinematográfico Alex Machado. São alguns segundos, né, pra gente que faz televisão, que mostram aí para uma pessoa que lidera um grupo de extermínio, uma pessoa perigosa, de alta periculosidade, que mandou matar, de acordo com as investigações, inúmeras pessoas aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, inclusive um jovem por engano. Sorri de forma como se nada tivesse acontecendo, né? De forma que nada estivesse acontecendo. Daqui a pouquinho eu volto a falar da Operação Omertá. A gente está em tempo real atualizando para você. O julgamento segue no primeiro dia. Julgamento denso, tá? Lá no Tribunal do Júri, aqui em Campo Grande. Daqui a pouquinho